Então, boa tarde, pessoal. Então, é um prazer estar com todos vocês aqui novamente, já na nossa quinta edição da Viagem Virtual. Nós já estamos há quase 2 meses, né, em confinamento, e nós temos esperado com uma super alegria esses momentos com vocês, nossos passageiros, parceiros, equipe. E já deu para perceber que esse tipo de interação online veio mesmo para ficar, né? Vai ser um instrumento muito, muito importante, um facilitador para que essas nossas viagens sejam organizadas de forma mais assertiva, levando ainda mais em conta a expectativa de cada passageiro e com resultado ainda melhor. Para quem está participando pela primeira vez, eu sou a Andrea, cuido da área comercial da Escape. Nós temos aqui também a Lê Pacito, minha irmã, que cuida de todo o departamento operacional, o Eduardo Coglin, da Coglin, que é focado em viagens de incentivo, e as respectivas equipes. Hoje o nosso convidado especial é o Thiago Coencas, fundador da Viagens e Companhia, um grande amigo, e já no mercado há mais de 20 anos, especializado em destinos exóticos e também um parceiro em desenhar as nossas viagens especiais. Hoje ele vai contar um pouquinho da experiência dele com Vietnã e Camboja. Thiago, agora é com você. Legal. Pessoal, boa tarde. Sempre muito bom estar falando de viagem, experiências únicas e singulares, e não poderia ser diferente, né? Falar do Vietnã, um país tão rico, um país com bastantes experiências extraordinárias, eu diria. Eu só vou perguntar para ter certeza. Vocês estão vendo a minha tela aí, né, gente? Vietnã, né? Sim, sim. Então, ok. Então, vamos lá. Pessoal, então, vamos lá. Eu quero, enfim, tive a grata missão de ser convidado pela Escape para falar sobre o Vietnã. Só que eu resolvi fazer uma coisa um pouco diferente hoje. Eu tenho muito costume de fazer apresentações técnicas, fazer apresentações para agentes de viagens, parceiros do turismo, no intuito de ensiná-lo a vender com mais propriedade, ensiná-lo das novidades, das propriedades hoteleiras, das experiências, e desta vez eu me permiti fazer uma coisa diferente. Eu vou contar uma história, eu vou contar lendas, eu vou contar o Vietnã de uma forma poética, de uma das formas que eu escutei de uma senhora em Saigon, no sul do Vietnã, que é um dos lugares que fala um pouco mais inglês por conta da história, né, com a guerra no Vietnã contra os americanos. Durante muitos anos, os americanos ficaram naquele país e a língua, querendo ou não, foi aprendida por alguns vietnamitas. Então, eu vou contar uma história, que é uma história de uma senhorinha com seus 70, talvez 80 anos, que me falou sobre as lendas e os mistérios por detrás do Vietnã. E assim a gente vai viajar de norte a sul do Vietnã com história, com o storytelling. Tá? Então, primeiro eu quero dar um petisco, um aperitivo para vocês, tá? Antes da gente começar, que ele é um vídeo bastante conceitual do Vietnã. Espero mesmo que vocês consigam escutar os sons, a música, escutar ver toda essa movimentação de telas, e depois a gente vai voltar aqui com o início da nossa apresentação. Então, a princípio, vamos começar aí com esse vídeo aí que vai carregar na tela para vocês.
Muito bem, muito bem. Então, esse é o aperitivo da nossa entrada, aqui da nossa apresentação. E agora a gente vai para as próximas telas, tá? Então, vamos lá, pessoal. Toda história, né, bem contada, ela tem um início, um meio e um fim. E essa história de hoje vai ter um fim muito alegre, porque geralmente o final é sempre bom, é sempre positivo, né? Essa história, pessoal, ela começa a ser contada como uma linda história de amor. Isso mesmo. Uma história que uniu uma deusa celestial com um príncipe dragão. Esse príncipe dragão não era nada menos do que o filho do rei dos mares, na qual ambos escolheram o Vietnã para viverem a sua vida terrena. Tá? Uma paixão tão profunda que eles tiveram e que desta união deles dois surgiram os seus frutos. Estes frutos ficaram conhecidos como os 100 primeiros. Os 100 primeiros seriam a primeira população do país. E estes 100 primeiros tiveram os seus filhos, que tiveram os seus netos, que tiveram os seus bisnetos, e que alguns deles foram selecionados para governar este rico e próspero país. Certo? Uma parte bem importante desta prosperidade que eu acabei de citar pode ser encontrada na pacata cidade de Hue, também conhecida como uma das cidades imperiais do Vietnã. Uma experiência única que será repleta de história e principalmente de um equilíbrio entre o homem e a natureza. Hue guarda o patrimônio histórico do Vietnã, seus palácios antigos, obras de arte, obras arquitetônicas escondidas, repleta de muito equilíbrio, que é o entorno entre as construções antigas e a rara natureza que os abraçam. Tá? Uma parte desta prosperidade, porém, contudo, né, com toda essa prosperidade que um povo, como o povo vietnamita, teve a oportunidade de ostentar, gerou a famosa inveja dos povos vizinhos. E, consequentemente, a ganância e início das primeiras invasões. Tenho certeza que muitos de vocês se lembram de algumas das guerras que o Vietnã se meteu. E daí, foi nessa época que surgiu o Príncipe Dragão. O Príncipe Dragão veio em resposta às preces de seu amado povo vietnamita. O dragão protetor surgiu destas preces, trazendo consigo joias, que as jogou no mar para que delas surgissem barreiras protetoras e evitassem, assim, a entrada de embarcações invasoras pelos oceanos. Pasmem, estas joias se transformaram nestas montanhas, nestes pequenos picos com vegetação, para proteger o Vietnã da invasão daqueles que não sabiam navegar pela baía bastante estreita de Ha Long Bay. A Baía de Ha Long Bay também é conhecida como Patrimônio da Humanidade, lista das 7 maravilhas naturais do mundo. E é, sem dúvida alguma, uma das experiências mais singulares no Vietnã é você poder escolher um bom cruzeiro, navegar pela Baía, dar criatividade na sua memória, na sua mente, para que as histórias venham à tona, tá certo? E poder fazer uma noite, ou eventualmente 2, a bordo de um navio que navega confortavelmente na Baía de Ha Long, tá? Uma das experiências mais singulares, de fato, no Vietnã, está realmente entre
a Baía de Halong Bay e a Baía de Tan Kok. A Baía de Tan Kok é uma baía mais fechada, também com as suas joias que foram transformadas em montanhas para proteger dos invasores, do dragão protetor. E nessa Baía de Tan Kok, você faz as navegações em pequenos barcos a remo, como esse que vocês estão vendo aí. E mesmo após este grande feito do príncipe dragão, infelizmente a invasão aconteceu. E estas invasões deixaram marcas e cicatrizes profundas nesse povo e nesse povo e nesta terra vietnamita. Contudo, com todas as invasões que houvera neste país, a essência vietnamita se manteve intacta. Foi de forma vigorosa, blindada pelos seus moradores, pelos seus cidadãos, e uma coisa muito forte que os vietnamitas levam dentro deles hoje são as suas essências, culturas e costumes. Para falar em essência, a gente vai fazer um link aqui com a lenda, que é a lenda mais contada no Vietnã, que é a história da viúva e do búfalo. Isso sim, é exatamente isso. É uma lenda da viúva e do búfalo. A lenda diz assim: era uma vez um búfalo que rondava um certo vilarejo. E os moradores deste vilarejo decidiram que iriam capturar o animal e repartir a sua carne entre todos. Porém, durante a divisão, uma das pessoas não recebeu. E esta era a viúva, uma senhora solitária e que possuía uma vida bastante humilde. Mas este búfalo possuía um dono, e ele era o conhecido fantasma do rio que ali próximo existia. Quando esse fantasma descobriu que o seu animal foi capturado e seria morto, o fantasma do rio decidiu se disfarçar em um mendigo e fazer uma visita a todos desse vilarejo, sem exceção. Chegando lá, neste vilarejo, foi de casa em casa e em busca de um pouco de alimento e de abrigo. Mas todos se recusaram em ajudá-lo, exceto a viúva, que além de dividir seu alimento, ofereceu-lhe abrigo para passar a noite. Surpreso em encontrar alguém que, mesmo não tenha recebido parte do rateio da carne do búfalo, ainda possui a grande generosidade de ajudar um total estranho. Isso o comoveu de tal forma que, durante uma chuva torrencial que ele fez acontecer nesta mesma noite, a ponto do nível do rio subir tanto que alagou todas as casas dos moradores deste vilarejo, inclusive afogando-os, exceto a casa da viúva. Desta inundação formou-se o lago Babi Lake, esse que vocês estão vendo aí na foto. Um incrível parque nacional de uma riqueza natural incalculável, na qual abriga o maior lago de água doce do norte do país, como também a pequena ilha onde morava a nossa protagonista, ou seja, a viúva, que se tornou o símbolo de generosidade e amor pelo próximo. Ao falar da término da lenda do búfalo e da viúva, a gente entra aqui nas influências vietnamitas em diversas áreas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Vamos falar pela religião. A religião, o confucionismo, onde a grande parte da filosofia de Confúcio se encontra no templo da literatura, uma herança deixada pelos vizinhos e amigos chineses. Os festivais também são grandes ocasiões e fatos que geram muita repercussão e que vêm de muitos e muitos anos. Nos festivais, e o mais importante para o povo, é o festival Tet Gan Den. O nome é difícil, mas chama-se Tet Gan Den, que comemora o primeiro dia da primavera, com base no calendário lunar. Este dia é o dia mais importante para o povo vietnamita.
pois tudo que eles fizeram neste dia irá se refletir durante o próximo ano inteiro. E vocês irão notar que a cor vermelha é a cor de maior destaque nesta foto, pois, para eles, o vermelho simboliza a felicidade e a boa sorte. Você vai ver também nos artesanatos. A laca foi uma grande herança deixada pelos chineses, uma riqueza de trabalho manual que foi aperfeiçoada posteriormente pela chegada dos japoneses. No comércio, inclusive a cidade de Hoian se tornou a ponte para o comércio ocidental, principalmente pelo porto para os povos chineses e japoneses, que usava os ventos das monções da Ásia como técnica principal para se chegar ao Vietnã, para levar e trazer as suas mercadorias. Você vai ver também na arquitetura, onde podemos encontrar muita herança francesa, principalmente na fachada dos hotéis e teatros. Nas estruturas da cidade, como a famosa ponte japonesa em Hoian, e até a decoração da antiga União Soviética, no Palácio da Reunificação, sem mencionar a arquitetura tradicional, que encontra o equilíbrio entre a natureza e a construção humana. Não poderíamos deixar de falar, em hipótese nenhuma, do maior símbolo vietnamita, o Non La. O Non La é a influência vietnamita para o mundo. O chapéu vietnamita faz parte das vestimentas de todo e qualquer cidadão, sem discriminação por sua classe social ou status. Sua principal função é para proteger-se do sol, como também da chuva. Um ótimo cesto para carregar mantimentos, compras ou até coletar água. E também é um perfeito abanador para os dias de calor e de umidade que geralmente se faz no Vietnã. Falando da sua gastronomia, sem dúvidas, estamos diante de um paraíso para os amantes da gastronomia. A influência que a culinária vietnamita sofreu a transformou em um país potencialmente promissor para o turismo gastronômico. Ela possui uma fusão única de seus ingredientes, que podemos até chamar de arte, pois ela conseguiu equilibrar os 5 elementos básicos da filosofia ocidental para atingir o mais nutritivo e mais delicioso prato de comida. Quais seriam esses 5 elementos básicos que é básico para o paladar? O apimentado, que lembra o metal. O azedo, que lembra a madeira. O amargo, que lembra o fogo. O salgado, que lembra a água. E, por último, o doce, que lembra a terra. As cores presentes nos pratos vietnamitas: branco simboliza o metal, o verde simboliza a madeira, o amarelo simboliza o terra, o fogo simboliza o vermelho e o preto simboliza a água. E os 5 sentidos: a decoração dos pratos, sentido da visão, a crocância, sentido da audição, e as 5 especiarias, paladar, os ingredientes aromáticos, o olfato, e o toque, que é muito natural da comida asiática, de usar o toque das mãos para comer, vai te sugerir o tato. Mas em todos, um alimento reina em sua maior importância. Acredite ou não, esse alimento é o arroz. Não apenas um alimento, mas também um dos objetos de adoração do povo vietnamita. O que simboliza o arroz para o povo vietnamita? Primeiro, o trabalho árduo, que simboliza a riqueza. Depois, nós temos, inclusive, alguns historiadores que dizem que os primeiros desenhos que significavam felicidade plena era o mesmo desenho que significava arroz. Este é o entendimento sobre a felicidade plena, sobre a independência de um país.
Contudo, novas cicatrizes no seu povo e nas suas gerações futuras foram deixados por problemas de governo, por problemas invasões, como quase todas as histórias do planeta, sempre um poder oprimindo o povo e tocando o povo em busca de um objetivo que muitas vezes não é do povo, né? Não seria diferente no Vietnã. Podemos falar também de um grande líder revolucionário que nasceu naquele país, chamado Ho Chi Minh. O seu nome também dá nome a uma das principais cidades do sul do Vietnã. Um homem que, infelizmente, não pôde presenciar a unificação do norte com o sul, mas que, mesmo após a sua morte, foi considerado um grande herói e dessa necessidade foi construído um mausoléu faraônico em seu nome, que é esse que vocês veem, o mausoléu de Ho Chi Minh, que inclusive é aberto para visitação. Diferente de sua vida enquanto vivo, sempre negligenciando qualquer tipo de luxo e na qual sempre tentou manter vivo a sua ideologia e de uma sociedade igualitária e sem classes sociais, já em contrapartida o Sul, que desejava a unificação do país em uma economia capitalista, é quem nos apresenta o lado dos desarrojos. Nós temos também o Palácio da Reunificação, que era o Palácio Presidencial, na qual, no momento da rendição ao norte, tanques comunistas chocaram-se contra seus grandes portões de ferro. Temos também o Museu de Guerra, que é uma importante herança deixada por esse fatídico acontecimento, que são as guerras que assolaram aquele país. Imagens, relatos e até antigos armamentos, como o avassalador Agente Laranja, estão todos expostos para mostrar o seu poder de destruição. Não poderíamos deixar de falar em hipótese nenhuma dos famosos e curiosos túneis de Cu Chi, uma rede de túneis subterrâneos que mais se parece com um gigante formigueiro, foi a técnica utilizada para ganhar a guerra contra os norte-americanos. Embora, até hoje, os norte-americanos não se consideram vencidos por essa guerra. E aqui chegamos ao fim da história do Vietnã. Isso não significa o fim de nossas histórias. Ainda temos o livre-arbítrio de reescrevê-las e torná-las ainda mais cheias de lendas, mais coloridas e mais saborosas. Portanto, fica nas suas mãos, a partir de agora, reescrevê-las, e buscando sempre lugares como o Vietnã ou como o Camboja, que falaremos agora, para inspirar grandes histórias que, sem dúvidas, serão lembradas por gerações e gerações de suas famílias. E agora a gente entra no Camboja. Peço licença para mudar um pouco o discurso. Eu quis fazer uma coisa lúdica, uma coisa bastante focada numa grande história que a grande maioria dos vietnamitas com mais idade contam para os seus netos, para os seus filhos. Tenho certeza que essa história dessas lendas todas é uma grande cultura que o povo vietnamita com certeza gostaria que o mundo inteiro pudesse dar voz, e hoje eu pude dar voz a essa linda história narrada aqui, graças a Escape, de ter reunido todos vocês, para falar um pouco da riqueza, da sofisticação e das sensações, das impressões sensoriais que você pode ter indo ao Vietnã com família, com amigos, com casal, ou até mesmo numa viagem solo, individual, uma viagem de descobrimento de você mesmo num país tão emblemático como o Vietnã. Ao lado do Vietnã, nós temos o pequeno, porém muito notável Camboja. O Camboja, ele é um país de rara riqueza natural e também rara riqueza de patrimônio arqueológico.
Grandes templos foram construídos naquele país, numa época que você sequer imaginaria que existia tecnologia, que existia uma engenharia possível para se construir esse templo. Quando a gente fala de Camboja, Camboja é um país que nos dá direito a uma rápida extensão. Não é um país que a gente vai viajar para ficar 10, 15 dias, mas é um país que a gente vai viajar para complementar a lacuna da nossa agenda de viagens. Eventualmente você vai ao Vietnã e vai ficar 10 dias, mas você quer ficar 13 dias, 15 dias de viagens. Você tem um dia para ir, outro dia para voltar e mais 2, 3 dias livres. O Camboja é exatamente isso. Ele vai preencher essa lacuna com paisagens incríveis para que vocês possam ver, por exemplo, o nascer ou o pôr do sol no grande templo de Angkor Wat. Tenho certeza que os senhores e as senhoras que estão nos ouvindo aqui agora e nos vendo aqui agora já devem ter visto foto de Angkor Wat com os mais distintos cores, com os mais distintos paisagens, com monge, sem monge, com gente, sem gente. Antigamente podia se voar de balão, hoje não pode mais. Mas o Camboja é um país que naturalmente vai te entregar uma experiência de visitação arqueológicas, templos, cidades inteiras que foram construídas e estão no meio da floresta hoje, cenários de filmes incríveis, como, por exemplo, Tomb Raider, que foi gravado dentro de Angkor Wat. Angkor Wat é uma grande cidade de templos com centenas de quilômetros quadrados, dentre eles muitos templos, como o Wat, que é Angkor é o nome da cidade, Wat é o nome do templo, tá certo? Que você pode visitar, tirar lindas fotos e realmente fazer meditações com os monges, realmente passar ali um tempo bem gostoso visitando esse país. Contudo, ele é um país pequeno, que requer apenas 2 ou no máximo estourando 3 noites, com foco absoluto nesse patrimônio da humanidade, que é a cidade antiga de Angkor, tá certo? O voo é super próximo de Vietnã, 1h30 no máximo de distância da cidade do sul do Vietnã até Siem Reap, por exemplo, que é a cidade principal do Camboja. E assim a gente termina hoje a nossa apresentação sobre a história e lenda do Vietnã, com uma cerejinha aí para finalizar essa viagem com o Camboja. Espero que vocês tenham apresentado. Agradeço a oportunidade de poder ter feito essa narrativa para todos vocês. E lembre-se, pessoal, tudo que vocês mais têm de precioso na vida chama-se tempo. E pessoas que você ama e pessoas que você é amado. Não demore, o tempo está passando, o tempo não se recupera. Viaje, explore o mundo, se permita sensações incríveis, se permita desbravar países exóticos, países que para muitos é pouco evoluídos, mas que para mim tem uma evolução espiritual muito maior do que qualquer país aqui no Ocidente. Sejam muito felizes com as viagens e que precisar estamos às ordens aí para tecer experiências singulares nos lugares mais incríveis do planeta. Muito obrigado por tudo. Tchau. Nossa, Tiago, minha alma está mais leve hoje. Que delícia isso, né, André? Não sei se... Muito bom, Tiago. Eu já tive a oportunidade de conhecer Vietnã e Camboja e fiquei encantada. Assim, acho que todo mundo que tem a oportunidade não pode deixar de colocar esses 2 países aí na wishlist. Muito bacana mesmo. Tiago, tem uma perguntinha aqui, eu acho que ficou tão gostoso de assistir, mas ficou uma perguntinha da Denise. Qual é a melhor época e quanto tempo necessário para conhecer? Vamos lá. Como a gente aprendeu aqui que as monções são os ventos fortes que dirigia, né, os barcos dos mercadores que viam a Hoi An para fazer as suas compras e tudo mais, essa época é conhecida como época de monções, dos ventos fortes e também das chuvas. Que época que isso acontece? Época de chuva e ventos fortes, geralmente, meio e final de maio até mais ou menos meio, final de setembro.
esse período, se puder evitar, é melhor. Como a gente viu, você tem muita coisa outdoor. Tanto o Vietnã como o Camboja são experiências fora de áreas comerciais, de shopping centers. Então você está exposto ao meio. Se chove, se faz vento, se faz, né, se está em época de monção, essa chuva vai atrapalhar um pouco o andamento da viagem. Então, o ideal é você evitar esse meio de ano aí, para você não pegar esse período de monções. E, para fazer um Vietnã bem feito, eu não faria com menos de 10 dias. O Vietnã bem feito precisa de 10 dias. Uhum. E sim, o Vietnã você faz o norte e você faz o sul. Você faz o norte é a França. O norte onde você tem uma inspiração francesa muito forte, arquitetura muito rica francesa, comida também com grande aspiração francesa. No sul, querendo ou não, pela barbaridade que aconteceu com a guerra do Vietnã, é muito mais americanizado. Os costumes são diferentes, a arquitetura é diferente, a comida é diferente, o povo também é mais diferente, é mais bruto, sofreu. É muito normal você conversar com um vietnamita que a avó dele se escondeu no túnel para sobreviver. Debaixo dos túneis, isso é impressionante. Você visita os túneis que eles abriram, você não tem noção. Eles faziam cozinha, eles faziam sala, eles faziam lugar para dormir, né? Então, o povo vietnamita, como vocês sabem, é um povo pequenininho e magrinho, justamente porque eles conseguiam passar nesses túneis sem ninguém ver. Agora, imagina a engenharia de cozinhar debaixo da terra sem deixar o vapor ir para cima. Porque se o vapor subisse para a superfície, os americanos sabiam que tinha gente lá e bombardeariam. Então, é muito curioso, é muito diferente e realmente você precisa de 10 dias. Eu não sou o profissional que fala, vai só para ver. Não. Eu sou o profissional que fala, vai e vai conhecer. Você vai conhecer o Vietnã como merece ser conhecido. Você não vai voltar tão cedo, então você vai fazer bem feito. Vietnã merece isso, né? Eu fui Thiago, uma vez. Como que você. Foi. Uma coisa que eu achei muito engraçado, você não tocou nisso, mas acho que nem combinava muito, mas é para atravessar a rua. Como é que atravessa essa rua, Thiago? Eu aprendi a atravessar a rua no Vietnã da seguinte forma. Você respira fundo, fecha um olho, só um, e vai. Porque quando você vai, as motos desviam de você. Parece formigueiro, gente, e não é brincadeira. Não tem semáforo, ninguém respeita semáforo, cruzamento. Qual é a instrução? O guia do seu lado, você passa, você simplesmente vai andando. E as motos te contornam, como se fosse uma abelha rainha no meio da colmeia, como se fosse aquela a formiga rainha no meio das suas operárias. Literalmente assim. É uma coisa impressionante atravessar a rua no Vietnã. Você tem toda razão. Fechava os dois olhos, agarrava o guia e ia. Vai. E dá certo. Pelou, pelo menos. Dá certo. Exatamente. Tiago, você acha que vale a pena também explorar a parte das praias, o litoral do Vietnã? Acho sim. Na cidade de Hue, que é aquela cidade imperial que eu comentei, perto dali tem uma região chamada Da Nang. É uma região litorânea, bastante pacata. É uma coisa bem interessante, como nós falamos aqui, você tem campos de arroz no país inteiro. Então é muito normal você pegar uma bike, por exemplo, e sair pedalando ali nos vilarejos ali de Da Nang, da praia, e você, de repente, você vê campos de arroz, os famosos terraços de arroz, chegando bem perto da praia, inclusive. Bem perto da praia. Então são paisagens bem bonitas. A praia é bonita? É bonita. Mas nós não estamos falando aqui de praia paradisíaca. Mas nessas 10 dias que eu te falei, já está previsto 2 dias nessa região de praia, porque vale a pena conhecer e é muito perto de Hue, indo para baixo, ali para Ho Chi Minh, para o sul. Então você passa por cidades importantes e também você vai descansar 2 dias ali em hotéis maravilhosos, com pavilhons, com vilas, frente para o mar, piscina privativa, e aí vai, né? Porque a Ásia tem uma coisa que é muito dela, é muito rica,
que é servir. Quando você é servido por um asiático, quando você é servido por um mordomo, um garçom, um recepcionista, seja lá o que for, é tão bom você ser servido, porque servir para eles é uma honra. Versus o ocidental, que servir é defamatório, né? As pessoas não gostam de servir. Acha que eles estudaram muito para servir. Servir para o asiático é uma honra. Servir é mostrar o meu país, é mostrar a minha cultura, é provar da minha comida. E esses caras que provam, que gostam da cultura, quando vão para os seus países, poxa, vocês não devem deixar de ir para o Vietnã. E faz aquela propaganda incrível. Então, o serviço é uma coisa única, né, no Vietnã. Ali é maravilhoso, eu lembro. É gratificante você ficar lá, você se sente tão bem. É impressionante. Eu gosto. Uma energia, né? Você sabe que quando eu fui para o Vietnã, eu cheguei em Hanoi no mesmo dia que o Obama chegou. Então, assim, eles estavam recebendo um presidente americano, né? O primeiro depois da guerra. Então, assim, a cidade, eles estavam com uma energia, a população estava feliz, assim, foi gratificante, assim, foi uma surpresa, eu nem sabia, né? Chegamos no mesmo dia. Muito bacana. Foi maravilhoso, né? Muito obrigada. Eu acho que eu vou falar um pouquinho aí dos mercados, se você me permitir. Eu não consigo ver o público aqui, se é mais mulher, mais homem, eu não sei como que é a... Eu acho que é mais mulher, mas tem todo mundo, tem um pupurri aí. Tá ótimo. Mas eu vou dizer o seguinte, pessoal, para quem já teve a oportunidade de pisar na Ásia, vocês vão saber o que eu estou falando. Ásia se compra e se vive em mercados. Tudo acontece em mercados. Eu não estou dizendo centros de compras comerciais, como shopping center. Isso existe, mas é para turista, não é para o vietnamita. Você compra tudo em mercado. Você compra a decoração da sua casa, você compra antiquário caríssimo, você compra o peixe, você compra o legume, você compra especiaria, você compra produto de beleza, você compra tudo. A vida do asiático é mercado. Mercado como a gente conhece, feira, aberto, essa calor, gente, aglomeração, tudo essas coisas. Então, assim, quando você vai para o Vietnã, que você tem uma riqueza de um trabalho manual bem feito, do artesanato bem feito manual, é alucinante. Mulheres que têm essa sedução por apetrechos, por adereços. Atrás ali da Lê eu já vejo 2 adereços aí, que provavelmente um deve ter vindo da Tailândia, que eu estou vendo um Buda ali. Esse não. Então, você compra coisas impressionantes para sua casa, para dar de presente, para trazer boas memórias do Vietnã. Então, assim, é de fato um país que, com pequenas coisas, com coisas muitas manuais, como a laca que eu falei, coisas, artesanatos que não custam caro, você realmente traz um pedaço de uma história, um pedaço de uma raiz e uma perpetuação, você ajuda a perpetuar algo que é fenomenalmente importante para eles, como eu falei na minha história, que é a raiz, que são a essência, que se manteve intacta ao longo de tantos anos e sofrendo muitos ataques e muitas invasões ao longo dos séculos. Que bárbaro. Maravilhoso. Obrigada, Thiago. Obrigado. Eu estou olhando aqui, não tem mais perguntas. Adorei a palestra. Não vejo a hora de voltar para o Vietnã, porque me encantou de uma maneira assim. Tailândia também, Camboja ainda não conheço, mas vou conhecer, se Deus quiser. Bom, só lembrando, pessoal, quem perdeu parte da palestra ou perdeu alguma das palestras que já passaram, a gente tem o nosso canal da Escape no YouTube, dá para rever lá. Essa palestra vai ficar disponível amanhã, mais ou menos, já vai estar disponível, gravada lá. A nossa próxima palestra é na quinta-feira que vem, Egito,
com o Alex, que é aquele primeiro que já falou de Borgonha. E em breve, se Deus quiser, o Thiago volta, né, Thiago? Porque a gente adorou. Então, volta, vai ser um prazer. Vamos escolher outro destino. Muito bacana. Obrigada, gente. Obrigado. Muito obrigada e até mais. Obrigada, Thiago. Até a próxima. Obrigado aí, turma. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.